Olá, meus amigos. Obrigada pela paciência, viu? De vocês em esperar, né? Quando eu consigo gravar um vídeo, né? A vida da gente tem surpresas, né? Como a gente tem conversado outras vezes aqui. E tem coisas que acontecem que tiram a energia da gente para fazer outras coisas, né? Então a gente vai seguindo como pode, tá? Obrigada pela paciência e pelo carinho de vocês. Antes de ler, na verdade não é uma história, é uma história sim, mas não é uma história dentro da igreja, é uma história de uma pesquisadora da igreja. Na verdade não, é uma experiência, tá? Pode chamar de experiência, porque é curtinha, mas é uma experiência que nos diz muito, né? Então a gente precisa falar sobre isso sim. Só que antes de falar sobre a experiência dela, eu queria só fazer uma colocação aqui, para você abrir bem os olhos, tanto você que já saiu da igreja, quanto você que está lá dentro. Uma das primeiras coisas que eu escutei quando eu divulguei entre meus amigos mormons que eu tinha saído da igreja, que eu tinha abandonado a igreja, que eu tinha excomungado a igreja através da resignação, né? Uma amiga minha de muito tempo, que me conhecia muito bem, conhecia a minha história, ela não falou para mim diretamente, mas ela fez um comentário assim no meu Face, né? Gente, quer sair da igreja, sai, mas para que sair falando? Que feio cuspir no prato que comeu. Eu quero fazer só uma colocação em relação a essa expressão que nós brasileiros conhecemos muito bem, cuspir no prato que comeu. E vamos ver quem é que cospe no prato que comeu e quem é que não cospe, tá? É claro que existem milhares de pessoas que recebem ajuda financeira da igreja. Existe, tá? Nós já conversamos que isso é esmola que eles te dão, porque ao invés de gastar $1 bilhão por ano, que é o valor excedente do dízimo, com ajuda humanitária, que é obrigatório pelo governo, que é lei, né? Eles foram acumulando isso e foi agora, né, denunciado para a Receita Federal que eles acumularam um total de 100 bilhões de dólares e que desde 1986, segundo as palavras do conselheiro da primeira presidência, Dallin H. Oaks, a igreja gastou 40 milhões de dólares em ajuda humanitária. Faz a conta, mais de 30 anos, 34 anos para ser mais exato, 40 milhões de dólares em ajuda humanitária. Você pode achar que é muito, mas é esmola. Então tá, eu só quero colocar esse parêntese de que existem pessoas assim aí no Brasil, em outros lugares do mundo que falam a nossa língua, a língua portuguesa, que recebem sim uma ajuda da igreja, tá? Eu não vou discutir isso porque cada um tem a sua experiência. Porém, via de regra, as pessoas, os membros da igreja mórmon têm a experiência que eu tive lá. Ou seja, eu comecei a pagar meu dízimo aos 15 anos de idade, desde que eu comecei a trabalhar. Todo mês, 10% da minha renda. Mais oferta de jejum. Vamos vendo quem é que cospe no prato que comeu. Oferta de jejum, chamados, só para citar alguns. Presidente das moças, conselheira da primária da estaca, presidente da primária da ala, presidente da cidade de socorro, conselheira, professora de seminário diário, professora da escola dominical e por aí vai. Servi minha missão de tempo integral, paguei a minha missão inteira do meu bolso. Paguei para trabalhar 60 horas por semana para a igreja. E o bispo, eu não sei se foi má fé ou ingenuidade, mas o valor que ele me passou, que a minha missão custaria, ele me passou 3 vezes o valor que a minha missão custaria. Portanto, quando eu voltei da missão, eu fiquei sabendo que eu paguei 3 missões. Ao invés de pagar uma, eu paguei 3. Porque eu tinha um bom emprego na época e eu tinha condições de pagar o valor que o bispo me deu, né, me passou. Eu consagrei meu tempo, meus bens, meus talentos e minha energia para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias por 35 anos. Quando eu dou as costas para ela e eu saio e eu rompo vínculos com ela e eu acabo com a minha subordinação, agora eu sou chamada de apóstata pela igreja. Quem é que está cuspindo no prato de quem?
Você é muito bom para eles, enquanto você faz tudo o que eles querem, enquanto você vive a vida que eles ditam para você. A partir do momento que você resolve usar o teu cérebro e tomar as tuas próprias decisões e assumir as rédeas da tua vida com autonomia, agora você é apóstata, agora você está condenado às trevas exteriores, agora você largou a barra de ferro, agora você não tinha um testemunho. Agora você é um fraco. Agora você não foi valente no testemunho de Jesus Cristo. Eles cospem no teu prato que eles comeram a tua vida inteira, enquanto você pagava teu dízimo, enquanto você frequentava o templo, pagando para ir na caravana, enquanto você trabalhava de graça para eles. E mais, se você serviu missão, amigo, o lucro que você deu para eles é quase que imensurável. Quem é que cospe no prato de quem aqui? Começa a pensar um pouquinho antes de falar bobagem. Então tá. Pronto, agora eu coloquei pra fora isso daí porque tava me incomodando. Falei, como assim cuspir no prato que comeu, minha nossa? Mas como assim? Mesmo que você seja ajudado financeiramente por eles, amigo, você faz muito mais por eles do que eles por você. Porque se você presta 20 anos de serviço, 30 anos de serviço abnegado, gratuito, ainda paga teu dízimo, paga outras coisas... Quando eles te ajudam com uma cesta básica, com aluguel, com conta de luz por 1, 2, 3 meses, 1 ano, isso é nada para eles. Então tá. Essa brasileirinha aqui fala o seguinte. Sou de uma cidade pequena e calorenta. A média de temperatura é de 30 graus. No Brasil, tá? Claro. E ela fala assim. Recebo uma dupla missionária em minha casa já há algum tempo. E tão logo as conheci, comecei a pesquisar a Igreja Sud. E assim achei você. Não sou o que se pode chamar de influenciável, pelo contrário, sou questionadora por vocação. Que bom para você, né? Mas algo me impediu de pôr essas moças porta fora. Foi a minha compaixão. Vânia, o sofrimento mental e físico era tão nítido nos olhos delas e postura que me decidi a ouvi-las, já que só assim eu as poderia tirar do sol, dar-lhes um suco e fazê-las sentar. A tradição em minha cidade é avessa a pregadores de portão. Raramente se dá ouvidos ou mesmo água para eles. Aceitei recebê-las uma vez por semana. Não dou a mínima para o que tentam me ensinar, mas compartilho de bom grado o bem-estar de minha casa. Mas seu vídeo de hoje me fez lembrar de algo que me incomodou muito. Isso aqui faz tempo que ela me mandou esse e-mail, tá? Faz um tempinho. Recentemente, elas chegaram aqui visivelmente tristes. Perguntei e disseram que tiveram uma reunião com o chefe da missão. Aqui, como ela não é membro da igreja, né? Ela não conhece o mormonês, né? Então ela está se referindo aqui ou ao líder de zona ou ao presidente da missão, tá? Tiveram uma reunião com o chefe da missão. Pasmei quando fui informada quando fui transformada em um dígito negativo na planilha da pobre missionária. Por que negativo? Porque ela não quis se batizar, tá? Poucos se permitiram falar, mas choro no abraço explode. Não imagina como choraram. Mal calaram o choro, o chefe ligou. Provavelmente o líder de zona mesmo, o líder de distrito. Ouvi quando indagou a voz embargada da moça. Daí não ouvi mais nada. Elas pediram privacidade e quando terminou o telefonema, tinham no rosto o riso mais triste que já vi na vida. Sim, elas são treinadas como soldados, atores, escravos submissos. Ensaio de dispensar as aulas, mas elas já deixaram claro que só aqui descansam. Esses ingênuos sofrem demais e desnecessariamente. Querida, muito obrigada pela tua experiência, por ter mandado pra gente. Você que está me escutando, talvez você, como eu, tenha problemas com a igreja em relação
a maneira como ela conduz os membros, né? Com mentira, com engano, com exploração. Talvez você tenha a mesma opinião que eu tenho em relação à igreja e também ressentimento contra ela, o que é perfeitamente normal. Se você servir uma instituição por 30 anos, 20 anos, 10 anos, 1 ano da tua vida, e aquela instituição é o centro da tua vida, e você descobre que foi enganado, manipulado e usado, e você virar as costas e não sentir nada, você é no mínimo uma pessoa apática. Eu não sou. E muitos de vocês que estão me escutando também não são, porque continuam acompanhando meu canal aqui, né? Então, você que está me escutando, mesmo que você não goste da igreja, mesmo que você tenha ressentimento dela, mesmo que você tenha raiva dela, que é normal, procura tratar com respeito os missionários. Eu já falei sobre isso aqui em um outro vídeo, vou voltar a reforçar, aproveitando a experiência que essa pesquisadora da igreja mandou pra gente, tá? Os missionários, amigo, eles são explorados. Se você servir missão, você sabe. Se você não servir, eu vou te falar como funciona. Por 1 ano e meio para as mulheres e por 2 anos para os homens, para os jovens, rapazes e jovens, né, adultas. Jovens adultas? Jovens adultas e jovens rapazes, sei lá. Tudo bem, de 18 a, sei lá, de 18 anos em diante, né? Por 1 ano e meio ou 2 anos, você não tem autonomia nenhuma sobre a tua vida, nem sobre o teu tempo, nem sobre os teus pensamentos, nem sobre o que você lê. Absolutamente nada. Você tem um horário para cumprir, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, tá? Você trabalha no mínimo 60 horas por semana, você tem um dia até as 5 da tarde, na minha época, não sei se mudou, a segunda-feira, até as 5 da tarde, era o P-Day, dia de preparação. Então é o dia que você vai ao banco, que você vai ao supermercado, que você lava a roupa na mão, né? E depois, a partir das 5 até as 9 da noite, você tem que estar trabalhando, tá? Então você sua a camisa e você acredita que está fazendo para Jesus Cristo e você está pagando para fazer a missão, sabe? Ela falou aqui que as missionárias falaram para ela que só na casa dela elas conseguem descansar. Você não pode descansar. Você, como missionário, não tem o direito de sentir fome, sede, cansaço, saudade de casa, porque se você sentir essas coisas, você é chamado de fubeca. A propósito, fubeca, o significado da palavra fubeca é bolinha de gude. Então a gente fala besteira e nem sabe no mormonês, né? Pois é. Mas você é chamado de fubeca, você tem que fingir que não tem saudade, você tá cansado, mas você tá lá, sol de rachar. Eu, fevereiro, Rio de Janeiro, um sol de 40 graus, eu jejuando, não podendo tomar uma gota de água, achando que estava fazendo tudo aquilo para Deus. Eu torci meu pé na missão. E eu liguei para a casa da missão e a esposa do presidente, que era brasileira, porque eu tive 2 presidentes de missão, tá? Porque um deles terminou a missão logo que eu cheguei. Então, essa esposa do presidente brasileira falou para mim, não, senhora, você não vai no médico coisa nenhuma, porque eles vão acabar injeção teu pé e você vai ter que ficar em casa. Vai trabalhar que passa. Toma uns remédios para dor, põe uma faixa nesse pé e vambora, vamos trabalhar. A trouxa aqui fez exatamente isso. Até hoje, se eu não tomar cuidado, eu torço o pé naquela mesma posição, porque ele não ficou curado como deveria, não recebeu o atendimento que precisaria ter recebido. Enquanto eu estava servindo ao Senhor, entre aspas, eu estava servindo ao Senhor mormon, que é capitalista, que é insensível, que é injusto, que cospe no teu prato se você vira as costas para a igreja dele. O Deus mormon não é o Deus do cristianismo, não se engane, é só prestar atenção em como ele funciona, em como ele manipula a tua vida, e aí você chega às suas próprias conclusões. Trata bem os missionários, não fala nada, deixa eles fazerem o trabalho deles, deixa eles acreditarem, a menos que eles te perguntem. A internet está aí, tem missionários assistindo os meus vídeos na missão, você não precisa magoá-los, você não precisa ferir os sentimentos deles, você não precisa você não precisa usar de retaliação contra eles, porque quem usa de retaliação é a igreja mormon contra aqueles que viram as costas para ela, porque eles sim cospem no prato que eles comem, sem dó nem piedade. Tá bom, meus queridos? Muito obrigada por me escutar. Falamos na próxima. Tchau, tchau.